quando Deus falou comigo nessa ministração, eu, Senhor, é tão forte, porque por muitas vezes nós nos perguntamos: Senhor, eu tenho orado, eu tenho te buscado, eu tenho louvado, mas cadê a sua resposta? Por que eu não te encontro? Por que eu não consigo te ouvir, te sentir? E o Senhor, Ele falou comigo nessa palavra. A gente tem visto também um mundo mau, um mundo perverso, um mundo cheio de injustiças. E por muitas vezes a gente também pergunta: cadê Deus no meio de tudo isso? Mas você vai entender durante essa palavra qual é a resposta para essa pergunta. Você vai entender cadê Deus, aonde Ele está. Porque no dia da sua angústia, no dia da sua dor, no dia que você está ali de joelho diante do Senhor, Ele está ouvindo, Ele está cuidando de você. Ele não te abandonou e não te deixou só em nenhum momento. E essa palavra é um convite para você orar e esperar em Deus. Porque a tua oração tem sido ouvida. A tua angústia, a tua dor, o teu lamento tem sido visto pelo Senhor. Você nunca esteve só. Você nunca esteve desamparado. Deus está contigo. E eu vim hoje aqui nessa manhã para falar para você que Deus está contigo. Aleluia. Que Deus está cuidando de você. Você só precisa aprender a confiar, a esperar, ainda que a sua alma esteja angustiada. O teu Deus é o teu socorro. Amém. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aqui comigo. A palavra de hoje ela se encontra em Salmo 42. E nós vamos ler esse salmo. Eu falei: Senhor, é um salmo que o Senhor quer que eu ministre. E Ele falou no meu coração: sim, aleluia, é um salmo. E eu estava no chão do meu quarto, eu adoro estudar no chão do meu quarto. Eu estava no chão do meu quarto, quando tocou o louvor do Paulo César Baruch, falando justamente sobre o Salmo 42, e ardeu no meu coração. E eu tenho certeza que essa palavra é para trazer cura para o seu coração, para o coração que está desanimado, para o coração que está angustiado, para o coração que está aflito, e muitas vezes até desesperançado, achando que Deus esqueceu, que nada mais vai acontecer, que o tempo passou e você ficou perdido no tempo. Não. Vamos ler aqui o que Deus tem para falar no nosso coração. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com uma multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidões em festa. Porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, do Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunta a Deus, minha
Aleluia. Quantas vezes nós passamos por tempos de angústia, de dores, e as pessoas olham e falam: mas você não é crente? Por que você está passando por isso? Lembra de Jó? Os amigos de Jó? O que fizeram com ele? O acusaram? Falaram que ele estava em pecado? Porque por muitas vezes o que a gente está vivendo é uma prova que Deus nos permitiu passar para que a gente pudesse crescer, amadurecer. Mas muitas pessoas não entendem isso e criticam, apontam, caluniam e fazem o nosso coração se entristecer ainda mais. E o seu Deus, onde está? E você tem que ser forte, porque você já está passando pelaquela prova, você já está passando pelaquela dor, e ainda vem colocar o dedo na ferida. E da onde sai tanta força? Sai do teu Deus, que não te abandonou. Sai do teu Deus, que não te deixou nem por um segundo, nem por um momento. Esse salmo, ele é escrito pelos filhos de Corá, um dos filhos de Corá. Eu não quero trazer uma pregação sobre o salmo, mas eu preciso falar para você que os filhos de Corá, eles receberam da misericórdia de Deus. Porque eu não sei se vocês sabem, mas Corá, ele armou uma rebelião contra Moisés, contra Arão, ele, mais alguns líderes, mais 250 líderes ali, para derrubar Moisés. E quando ele se levanta contra um ungido do Senhor, alguém que Deus levantou e colocou para ocupar aquele lugar, o Senhor dá uma resposta. A terra se abre e Corá é engolido por ela, e todos aqueles que foram atrás receberam a sua punição. Mas os filhos de Corá, pelo que tudo indica, ele não seguiu o que o pai dele estava fazendo. Eles não seguiram, porque eles escreveram diversos salmos, eles não morreram, e eles foram ali levitas, cuidaram ali das coisas do Senhor. Então, quando a gente se afasta do mal, nós recebemos das misericórdias do Senhor. E esse salmo, escrito por um dos filhos de Corá, a gente não sabe exatamente se era o tempo do exílio babilônico que eles estavam passando, mas quando ele fala que lembro-me destas coisas, quando passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria, louvor, multidão em festa, ele está recordando de quando ele ia à casa de Deus e pelas ruas já tinha uma multidão em festa, já tinha gritos de louvor, mas ele está angustiado ao ponto de perguntar: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois aleluia! Vai louvar. Ele já havia experimentado do louvor, ele já havia experimentado da bondade e misericórdia de Deus. E o tempo da dor que ele estava vivendo, o tempo da aflição, estava tentando consumi-lo ao ponto da alma ficar perturbada, angustiada. Será que você está se vendo ali nesse cenário? Quantas vezes a sua alma está angustiada, está doendo lá dentro de você e você acha que não vai suportar? Verdade. Mas aqui quando o filho de Corá, um dos filhos de Corá, não sei exatamente qual deles escreveu esse salmo, mas quando ele fala ali, que ele se lembra, sabe o que ele está fazendo? O que o profeta Jeremias nos ensinou lá no livro de Lamentações. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque se você ficar preso na sua dor, no seu sofrimento, você vai ser sugado por ele. E a nossa alma é uma coisa muito séria. Porque às vezes nós
Porque se você não dominar a sua alma, ela te domina. Se você não estiver atento ao que se passa dentro de você, você vai ficar intoxicado. Você vai ficar dominado por esses sentimentos. E eles vão te afastar de Deus. Então, um antídoto para a tristeza, para a dor, para a depressão, para a ansiedade, para aquilo que está desesperançado no seu coração, é você trazer à memória o que te dá esperança. Aleluia. E o que é que te dá esperança? Bom, quando eu estou triste e acho que Deus já me esqueceu, porque isso não acontece só com quem está ali embaixo, acontece com quem está aqui também. Porque nós somos homens e mulheres normais igual a todos. Quando isso me acontece, Senhor, eu acho que tu esqueceu de mim e está demorando. E o Senhor, Ele fala para mim, o meu tempo não é o seu. Eu começo a trazer à memória quem eu era. Porque como eu consegui chegar até aqui? Porque eu sou uma mulher improvável. Eu não nasci em lar cristão. Eu não sou a filha do crente que virou crentinha. Não. Eu fui a primeira da minha família a me batizar aos 21 anos de idade. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei que a misericórdia dele me alcançou. A maior proposta que eu tinha na minha vida era do mundo. Era de viver mundo. Então eu trago a memória para que a minha alma silencie, fique quietinha no lugar que ela deve ocupar, para aí sim eu conseguir a me desenvolver e a escutar Deus. Porque quando a nossa alma está gritando, Deus é silenciado. Quando a nossa alma grita, nós silenciamos Deus. E a gente precisa entender que o Senhor é maior do que toda dor, do que todo trauma, do que toda aflição, do que toda angústia, do que toda loucura que está acontecendo aí no mundo. Quando as pessoas estão ali com síndrome do pânico, sem querer sair de casa, morrendo de medo pelo que está acontecendo. Mas a gente precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia! Você tem que ser mais forte do que a sua alma. Você tem que ser mais forte do que se passa aí dentro de você. Hoje Deus me trouxe aqui para falar para você que não tem nada perdido, não tem nada esquecido, que não há erros e nem atrasos no calendário de Deus. Aleluia! Deus vai fazer acontecer. Estela, Deus vai fazer acontecer. Aleluia! No tempo dele, Ele vai fazer acontecer. Aleluia! Não perca a esperança, porque Deus, Ele tem visto. Cada vez que você dobra os seus joelhos, Deus tem visto cada lágrima que rola pelos seus olhos. E Ele tem colhido. Ele tem escutado. E no momento certo, na hora certa, você vai voltar a adorar o seu Deus. Com cânticos, com louvor, com multidões de festa, com gritos de alegria. Aleluia! Mas durante o tempo do teu processo, não se sinta esquecido pelo Senhor. Ainda que por um momento a tua alma fique angustiada e a sua mente até comece a duvidar, você é humano. Isso é uma condição inerente ao ser humano, é algo normal do ser humano, mas não se permita permanecer nesse estado. A grande diferença é passar por uma situação e permanecer nela. Senhor, eu estou sentindo minha alma angustiada. Normal você se angustiar. Mas há quantos dias você está assim? Há quantos meses você está assim? Há quantos anos você está assim? Não. Isso já não é mais normal. E por muitas vezes a nossa alma, ela fica perturbada, ela fica angustiada, porque nós estamos incrédulos. Nós estamos sem fé. E não é o Senhor que se afasta da gente. Somos nós que nos afastamos dele. A diferença
você permanecer angustiado, é o que você vai fazer com isso. Eu me angustiei. Mas e agora? Você vai querer permanecer? Ou você vai querer louvar ao Senhor e continuar esperando nele? Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida, através da sua vida. E quando você se sentir esquecido, derrotado, lembre-se, o que está escrito lá em Romanos 8:28, que diz assim, ó: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tudo que está acontecendo na sua vida está de acordo com o propósito do Senhor. Aleluia, Deus. Eu quero falar aqui rapidamente sobre 3 pessoas. Não vou me aprofundar na história deles, mas só para você se identificar. A primeira, eu vou ler aqui para vocês. 1 Samuel 1:10 diz assim: ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E aí, quando eu li esse versículo, Deus falou para mim: isso é confiar no meu tempo. Ana estava angustiada, com amargura de alma, mas ela orou ao Senhor, ela não desistiu, ela ficou ali permanecendo, porque só recebe os milagres e as bênçãos do Senhor aquele que permanece. Aleluia. Então, permanecer é o grande mistério, é o grande segredo para você receber tudo que Deus tem para você. Aleluia. Porque Deus ele já tem a sua vida toda escrita. O Salmo 139 vai dizer que quando você ainda era uma substância informe no ventre da sua mãe, Ele já conhecia até o último dia da sua vida. Só que existe uma coisa chamada escolhas, decisões. E isso pode nos levar para o centro da vontade do Senhor, ou isso pode nos afastar da vontade de Deus. Essa pergunta, ela tem uma resposta muito óbvia, mas eu vou te perguntar assim mesmo. Aquelas pessoas que morreram como traficantes, fazendo coisas erradas, esse era o plano que Deus tinha para eles? Jamais. Deus nunca quis aquilo para a vida deles. Mas as decisões deles fizeram com que eles caminhassem aquele caminho. Será que Deus queria que Corá se levantasse contra Moisés e a vida dele fosse exterminada com a terra engolindo ele? Mas as decisões fizeram com que isso acontecesse sobre ele. Então nós somos frutos das nossas escolhas e decisões. Existe um plano de Deus para a sua vida. Mas as suas escolhas, ou elas vão te levar para perto, ou elas vão te afastar. E no meio da angústia, daquela amargura de alma, o que Ana fez foi ir para perto do Senhor. Eu fico imaginando Penina falando para Ana: e o seu Deus, onde está? Você sobe, você vai falar com o Senhor, você está sempre aí se derramando diante dele, e eu estou aqui, ó, cheio de filhos, bem fértil. E o seu? Esterilidade? Porque Penina afrontava Ana. Imagina essa mulher fiel ao Senhor, adoradora, clamando dia após dia, ano após ano, e não recebendo resposta. Você vai permanecer? Ou você vai se afastar? A sua decisão vai te levar para perto dos planos do Senhor? Ou vai te levar para longe? E se Ana tivesse desistido de orar, Samuel teria desistido? Quem iria consagrar o rei Davi? Tinha um plano. Aleluia. Tinha um plano. Glória a Deus. Um plano. Aleluia, Mas Jesus. precisava que Ana estivesse alinhada com o plano e a vontade do Senhor. E quando a oração de Ana se alinhou com a vontade do Senhor, quando a tua vontade se mistura com a vontade do Senhor, ninguém pode parar. Oh, aleluia. Ninguém pode parar. E se ainda não aconteceu, é porque você ainda não está alinhado. E calma, não se culpe
Oh, Deus. Existe um tempo do preparo e é esse tempo da espera. E muitas vezes esse tempo da espera é quando você vai gritar: Senhor, onde tu estás? Estou cansando, estou fraca. Você pode ficar fraco. Quem disse que você tem que estar forte todos os dias? Para com isso. Está tudo bem não estar bem todos os dias. O que você não pode é permanecer mal. Porque existe um Deus que te ama. Existe um Deus que se entregou lá naquela cruz com você. Existe um Deus que cuida de você diariamente. Então você não pode permanecer mal. Mas se sentir mal, está tudo bem. E a vontade ali de Deus se misturou com a oração de Ana. E a palavra vai dizer que Ana voltou e ela teve relações ali com Elcana e ela gerou. E Samuel foi formado no ventre de Ana. E Ana é sobre você esperar o tempo do Senhor na sua vida. Uma mulher cheia de angústia de alma, mas que foi encontrada com a vontade do Senhor, que recebeu da misericórdia e bondade dele, e a alma dela voltou a glorificar o nome dele. Ei, espera em Deus, pois ainda louvarei. Deus deu o meu auxílio. Aleluia, Deus. A outra pessoa que eu quero falar para vocês é Jonas. E Jonas diz, Jonas 2:2 vai dizer assim: em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. E quando o Senhor ministrou no meu coração sobre Jonas, Ele falava das tempestades que nós mesmos causamos, mas que ainda assim você não está esquecido e você não vai ficar nessa tempestade para sempre, porque algumas dores, algumas aflições, algumas angústias que nós passamos, o Espírito Santo nos leva a passar por elas. Vocês lembram quando está lá na palavra que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para que ele fosse tentado ali por 40 dias e 40 noites? Ali Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo para uma grande aflição que ele iria passar. Mas existem tempestades na nossa vida que nós mesmos causamos. Por desobediência, por escolhas erradas. Mas ainda assim, quem disse que está tudo perdido? Quem disse que acabou? Ah, Bia, mas eu errei. Lá no meu passado eu cometi tal coisa que eu não consigo mais me perdoar. Eu sou indigna diante do Senhor. Provérbios vai dizer que todo aquele que esconde as suas transgressões, esse não alcança misericórdia. Mas todos aqueles que confessam e abandonam, encontram misericórdia. Aleluia. Então eu não sei o que aconteceu no seu passado, se você tomou uma decisão errada, se você foi por um caminho errado, e se você hoje ainda carrega o peso dessa culpa, dessa dor. Mas eu estou aqui para te dizer que Deus não se importa com o teu passado. Deus ele se importa com o teu futuro, porque o teu futuro vai te levar para a eternidade. Agora o seu passado, pouco importa. Se ele já lançou para trás esse passado, porque às vezes nós queremos fazer o viver novamente para nos matar, para nos deixar depressivos, angustiados, adoecidos emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Então lança para trás todo o passado, lança para trás toda a angústia que aconteceu lá, porque Deus hoje está te dando um novo tempo, uma nova vida, um novo rumo, uma nova trajetória. Então quando o seu passado começar a vir na sua mente tentar te julgar, ou se alguém se levantar para julgar o teu passado, meu irmão, minha irmã, lembre-se, Deus já perdoou o teu passado. Aleluia, Deus. Confessou, abandonou, se arrependeu, não faz mais, acabou. Quem lembra de Raabe? Você sabia que Raabe está na genealogia de Jesus? Você sabia que Raabe, junto de Boaz, gerou Obed? E Obed gerou Jessé? E Jessé
gerou Davi? Quem era Raabe? Uma prostituta? Uma mulher cheia de erros, mas uma mulher que abandonou o pecado. Uma mulher que fez a escolha certa. Aleluia. Uma mulher que ouvia um Deus, conhecia de ouvir, mas que quis servir e adorar esse Deus. E a partir daquele momento, uma vida nova foi entregue a ela. Aleluia, Deus. E Deus tem vida nova para você. Aleluia. Deus tem novo tempo para você. E Deus tem... Gente, olha, Deus está ministrando no meu coração. Aleluia, Deus. É tão forte. A sua mente, nesse momento, o Senhor está tocando. Aleluia, Para Jesus. transformar, para tirar as angústias do ser. Não mascare as tuas dores. Aleluia. Quebre o silêncio. Vá até a Ele com toda a sua humildade. E faça como Davi fazia. Sabe por que Davi foi um homem segundo o coração do Senhor? Porque Davi errava, mas Davi se rasgava diante do Senhor. Davi ele não escondia as suas transgressões, ele colocava diante de Deus, ele entregava para Deus com um coração puro, com um coração arrependido. Então não tenha vergonha de falar com o teu Deus. Não tenha vergonha de rasgar para Ele o que você está sentindo. Senhor, fiz isso. Sabe por quê? Porque quando na desobediência, Jonas ele tentou sumir dos olhos de Deus, ele conseguiu? Não. Deus é onipotente. Deus tudo vê, Deus tudo sabe. O Senhor conhece tudo que se passa dentro de você. Todos os seus sentimentos, todos os seus pensamentos, nada está em oculto para o Senhor. Então abre a boca e confessa, porque por muitas vezes bênçãos não chegam em nossa vida, ficam retidas, porque há algo que a gente precisa liberar no mundo espiritual, há algo que a gente precisa confessar e entregar para o Senhor. Pode ser até mesmo uma falta de perdão. Alguém que te machucou lá atrás, que te feriu, e ainda está ali dentro do coração, cultivando o ódio, o desejo por vingança, a mágoa, e a bênção não vem, e a vida não se transforma, porque está tudo preso aqui dentro. Então, se Deus me mandou falar isso para você hoje, é porque Ele sabe que há pessoas aqui que precisam liberar o perdão. Há pessoas aqui que estão aprisionadas. E hoje é tempo de desacorrentar. Hoje é tempo de perdoar aquele pai, aquela mãe que te rejeitou, que te abandonou. É tempo de perdoar aquela pessoa que fez mal a você, para que as bênçãos do Senhor possam vir sobre a sua vida e nada mais fique retido. Lembre-se das decisões, das escolhas. Então, na misericórdia ali de morte, na angústia de morte, Jonas, ele faz uma oração, ele clama ao Senhor, e o Senhor escuta. A outra pessoa, e que pessoa? Eu quero falar para você, está lá no livro de Lucas 22:44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Oh Deus, se até Jesus se angustiou, Aleluia, como Deus. nós não ficaremos angustiados diante daquela causa, diante daquela coisa que queremos tanto, ou daquilo que está como uma prova diante da gente. Oh, Deus. Há angústias que elas surgirão na nossa alma, porque Deus está pedindo para a gente sacrificar. Jesus, nesse momento, ele ia ser crucificado. Nesse momento, Jesus estava no Getsemane, orando, deixando no Getsemane toda a dor dele, se preparando para o momento mais extraordinário da vida dele, a crucificação. Há angústias que vêm, porque Deus está pedindo para sacrificar. Sacrificar um relacionamento que já não existe mais, mas que você está na expectativa de que ele ou ela vai voltar. Mas não vai, acabou. Sacrificar
Mas pode ser que Deus não esteja pedindo o teu filho, mas esteja pedindo um posicionamento. Esteja pedindo que você tome uma decisão. Esteja pedindo que você abandone algo. E isso dói, isso custa, isso angustia. Mas vale a pena. Vale a pena. E aí Jesus, ele suava gotas de sangue de tanta angústia. Tamanha era a angústia em sua alma. Mas Jesus fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Sabe o que ele está falando em outras palavras? Pai, se possível, não me deixa ir para a cruz, não. Eu estou com medo, eu estou sofrendo. Como assim, Bia? Jesus, sim, ele se fez homem, igual a mim e a você, carne, sentimentos, emoções, angústia na alma, porque a palavra vai dizer, não sou eu que estou dizendo, Jesus estava tão angustiado que dos seus poros saíam gotas de sangue. Mas ele continua a oração dele: todavia, não seja feito conforme minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Aleluia, Deus. Oh, nessa hora eu posso imaginar o céu estremecendo. Aleluia. Ele aceitou o que era para ele. Ele aceitou. Ele passou por todo o processo. E agora ele ia viver um propósito. Para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui vivos. Aleluia, Deus. Ligados ao céu, conectados ao céu. O véu se rasgou. O que antes era distante, agora está dentro. Está dentro. Sabe por que está dentro? Porque ele fala: eu estou indo, mas eis que deixo um com vocês, que é chamado Consolador. A tua alma está angustiada, tem um Consolador dentro de você. Aleluia. E você está sabendo usar esse Consolador que está dentro de você. Glória a Deus. Porque você pode sentir medo. Eu sinto. Jesus sentiu. Mas há um Consolador dentro de você. Amém. Para te sustentar. Para não deixar você seguir por caminhos errados. Para não deixar você parar. Eu quero repetir aquela palavra: permanecer. Esse é o mistério. Permanecer. Eu permaneço firme. Sabe por quê? Porque no seu tempo de dor, de angústia, você não está enterrado. Você está plantado. E quem está plantado frutifica. Quem está plantado floresce. Aleluia. Quem está plantado gera sombra. Quem está plantado é refrigério na vida de outros. No tempo da sua angústia, você não está esquecido, você não está enterrado. Sejamos como Jesus, que mesmo angustiado, que mesmo passando por dores, ele permaneceu. Aleluia. Ele escolheu o certo. Porque isso é uma guerra dentro da gente. Sabe o que é a angústia? A angústia é uma guerra entre o emocional e o espiritual. É a nossa alma brigando aqui dentro da gente o tempo todo. Ai, estou tão angustiada hoje. Por quê? Você pode sim se angustiar, mas há um Consolador dentro de você. E uma coisa que nós temos que aprender a fazer, e isso eu falo até para os meus pacientes: conversa com a sua alma, converse com você. Porque se eu estiver me sentindo mal, eu vou conversar com a minha mãe. Mas por que quando eu estou me sentindo mal, eu não converso comigo? Você precisa conversar com você para entender o que está se passando dentro de você. Sabe o que o salmista ele fez aqui? Por que estás abatidas, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele estava perguntando para Deus, ele estava perguntando para um irmão, ele estava perguntando para ele, para a alma dele. E você precisa aprender a fazer isso. Por que você está sentindo isso? Falando para você mesmo aqui, ó. Por que você está pensando nisso? Não, nem é isso que Deus tem para você. Quantas vezes lá dentro passa pensamentos assim: ah, mas isso daí não vai dar mais certo na minha vida, não. Eu vou morrer sozinho mesmo, não tem mais ninguém preparado para mim. Eu estou falando isso me citando como
tem orado e esperado no Senhor, que o tempo vai passando. E às vezes a gente olha e fala: Senhor, como assim? Mas você precisa conversar. Não, Deus prometeu, há uma promessa. Deus prometeu que vai cumprir. Então comece a conversar com você. Ai, mas o teu filho está nas drogas, ele nunca mais vai para o caminho do Senhor. Quando a sua mente começar a falar isso, você fala: não, eu acredito em um Deus que cura, que salva, que liberta, que restaura. Aleluia. Mas você nunca mais vai ser feliz, porque as vozes vêm na nossa mente. E essas vozes, elas vêm para nos parar, para nos frustrar. Essa voz é a voz do inimigo. Mas você pode silenciar essa voz quando você não deixa esse pensamento crescer. Quando você começa a questionar a si mesmo. Não, Deus vai fazer. Eu nasci para ser feliz, sim. Eu vou viver tudo que Deus planejou para mim. Aquele plano original que Deus tem para mim, eu vou viver cada um deles. Aleluia. Não importa o tempo que eu esteja esperando, não importa o que esteja acontecendo, não importa o cenário que eu esteja vivendo. Amém. Eu ainda o louvarei. Aleluia. O meu auxílio. Porque estás abatido, a minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Confia no tempo do Senhor, porque o tempo do Senhor não é o seu tempo. O tempo do Senhor não é o seu tempo. Salmo 40 vai dizer: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Sabe o que é esperar com paciência? Esperar com paciência é você depositar toda a sua confiança no Senhor. Porque esperar, você vai ter que esperar. Não está no seu controle. Eu quero casar, mas não está no meu controle. Eu sou obrigada a esperar. Mas o que é esperar com paciência? É você depositar no Senhor toda a sua confiança, todos os seus anseios. Porque quando a gente está esperando por algo muito tempo, e esse algo não acontece, a gente começa muitas vezes até a duvidar de que vai acontecer, isso pode nos tirar da presença do Senhor, e a gente precisa permanecer. Mesmo em meio a dores, eu escolhi estar aqui hoje. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu escolhi estar aqui hoje ministrando cura no teu coração. Então, o que você faz no tempo da espera é que vai fazer toda a diferença. Isso é esperar com paciência. É esperar confiando que há um Deus no céu, que não te esqueceu, que conhece todas as suas dores, todas as suas petições, todas as suas angústias. E Ele não se alegra no teu sofrimento. Poxa, Senhor, está demorando tanto que eu acho que o Senhor não está gostando do meu sofrimento. Entre o tempo da promessa e o tempo do cumprimento da promessa, existe algo chamado processo. E lá em Isaías 66 vai dizer que Ele jamais vai permitir que gerar dor sem que algo novo aconteça. Ele traz ali a mulher do parto como exemplo. Ele permitiu que algo fosse gerado. A mulher vai sentir a dor do parto, vai doer, vai sofrer. Mas quando aquele filho nascer, ela já nem vai mais lembrar daquelas dores. Então, vai doer, mas vai nascer algo novo. Vai doer, mas aquilo que você tem apresentado para Deus vai nascer. Vai doer, mas você vai estar pronto. Você vai estar amadurecido, moldado para viver todas as promessas que Deus tem na sua vida. Porque o tempo do processo é o que vai nos amadurecer. Eu nunca vi ninguém amadurecer na alegria. Bom, lá em Eclesiastes vai dizer que o coração do sábio está na casa onde há luto. E o coração do tolo está na casa onde há alegria. O que o luto nos ensina? Tantas reflexões, tantas coisas. A gente sai dali, poxa, a vida não é nada mesmo. Vou me tornar uma pessoa melhor. Quando você perde um ente querido, você vê a morte de perto, você começa a pensar de forma diferente. Eu perdi o meu pai infartado do meu lado, sentado do meu lado, dia 31 de dezembro, véspera do ano novo. E quando a gente vê a morte de perto,
a vida ganha outro sentido. A gente fica mais forte, a gente fica mais próximo do Senhor. E todo esse processo, toda essa dor que Deus permite que a gente viva, é justamente para que você possa entender que você não é autossuficiente, que você não está no controle de nada. Quem garante que você vai chegar à velhice? Quem garante que você vai morrer com 100 anos? Quem garante que você vai experimentar o arrebatamento e nem vai passar pela morte? Nós não temos garantia. E o processo faz com que a gente fique mais dependente de Deus. Eu sei quem eu era quando me batizei aos 21 anos. Eu seria muito humilde. E só foi possível porque eu passei por processos de dores e muitas dores. Muitas dores. Mas se ainda você não está vivendo o que você tem apresentado para Deus, se você ainda não está vivendo o que você sonha, é porque você ainda não está pronto. Que você ainda não está pronto. Que eu ainda não estou pronto. Porque há um propósito maior que a gente não pode entender, a gente não consegue entender, e a palavra do Senhor vai dizer que muito maior do que pedimos e pensamos é o que tem preparado lá no coração do Senhor para cada um de nós. Então, às vezes, você pede algo para Deus que aos seus olhos, poxa, Senhor, vai ser tão pequeno, mas Deus quer fazer coisa tão grande. E você já está ali desacreditando, e Deus só quer que você acredite mais. E você já está desanimando, e Deus só quer que você fique mais esperançado, mais dependente dEle. Eu falei, Senhor, por que eu levo essa palavra? É porque tem alguém lá precisando. Amém, aleluia, Deus. O Senhor falou ao meu coração, é porque tem alguém lá precisando. Aleluia, Jesus. E Ele hoje está renovando as suas forças. Amém, Deus. Para finalizar, quando te perguntarem, e o seu Deus? Aonde está? Deus ele não nos deixa sem resposta, não. Vai só mais um pouquinho à frente, no Salmo 115, que a resposta está lá. O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Aleluia, Jesus. Maravilhoso. E o seu Deus, aonde está? O meu Deus está no céu, no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada, ele não está atrasado em nada, ele não está errado em nada. Porque nunca houve na história uma história de alguém que Deus tenha perdido o controle. Você já leu aqui nessa grossura toda aqui, Deus fracassando na história de alguém? Pode responder sem medo. Aleluia, Deus. Porque Ele jamais erra. Porque Ele erraria logo na sua vida? Porque Ele perderia o controle logo na sua vida? Sabe por que as ondas do mar ainda não engoliram todas as terras e acabou com o mundo? Ou porque a terra despertou do céu? Porque os limites pertencem a Ele. Verdade. Porque quem está segurando o firmamento é as mãos do Senhor. E nós, que somos tão pequenininhos, Ele perderia o controle? Deus não perdeu o controle. Aleluia, Deus. Salmo 115, versículo 3. O nosso Deus está no céu, fazendo tudo conforme lhe agrada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa entender que Deus está no controle. E a sua alma, ela ainda vai voltar a cantar, a louvar, Aleluia, eu a creio. jubilar o Senhor. Tudo é por um tempo. Mas Senhor, Aleluia, Ele Jesus. está passando muito tempo nada. Ele está no controle de todas as coisas. Que você possa receber essa palavra no teu coração. E quando a sua alma se angustiar, você lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Que quando alguém tentar te insultar, perguntando cadê o teu Deus, mas você é crente. Lembre-se que Deus está no céu e fazendo tudo conforme lhe agrada. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Seja Amém. ministrado pelo Espírito Santo nessa manhã. Que essa palavra faça efeito dentro do teu ser. Que a tua mente seja curada, transformada e que você possa sair daqui avivado, renovado, esperançado no Senhor. Aleluia. Há um novo tempo sendo liberado para você. Há uma nova mentalidade sendo liberada para você. Amém, Jesus.
Deus está fazendo tudo novo. Ele Aleluia. só te pede uma coisa. Enquanto eu estou trabalhando, confia. Só confia. Espere com paciência, porque o controle está nas minhas mãos. Glória a Deus. Só confia no Senhor, porque Ele está trabalhando na sua vida. O tempo do silêncio não é sinal que Deus te esqueceu. O tempo do silêncio é Deus te forjando, te amadurecendo. Vamos ele ficar ali o tempo todo falando com você, te mimando. Tu já viu criança mimada? Não desenvolve. Então ele precisa silenciar. Você já leu o livro de Esther? Você viu tudo o que acontece ali? Sabe quantas vezes a palavra de Deus é mencionada naquele livro? Nenhuma vez. Sabe por quê? Ele estava trabalhando no silêncio. Deus está trabalhando no silêncio. Mas o que importa é você entender que Ele está trabalhando. Glória a Aleluia, Deus. Conforme a vontade dele. Porque o teu Deus está no céu, fazendo tudo conforme lhe agrada. Aleluia. Sua vida seja abençoada em nome de Jesus. Aleluia.